Olha só, Bitcoin aqui subindo quase 4%, 111 mil dólares, galera. Fazendo novas máximas históricas, tá? A máxima oficial do Bitcoin foi atingida durante... Deixa eu ver aqui que eu falo a hora certinha pra vocês, tá? Por volta aí de meia-noite, tá? Entre meia-noite e 1 hora da manhã, que ele chegou ali aos 111.880 dólares, quase nos 112, tá? E a gente tem notícias boas com relação a essa alta. O Bitcoin, ele está se mantendo acima dessa região, tá? Uma das maiores preocupações que a gente vinha comentando aqui, nas lives, era justamente o fato do Bitcoin correr o risco de superar a máxima histórica e, devido à grande pressão vendedora dentro das corretoras, ele não conseguir se sustentar, né? Que inclusive um dos motivos pelo qual ele não está conseguindo romper o topo histórico e subir é porque a gente ainda tem muita pressão vendedora. Então daqui a pouquinho eu vou passar no gráfico, daqui a pouquinho eu vou falar mais detalhes sobre essa briga entre os ursos e os touros, porque agora a gente vai focar no Bitcoin nos 110 mil dólares pela primeira vez, ou então, né, se a gente pegar aqui contra o real, Bitcoin tá aí nos 627 mil reais. Cara, mais de R$500 mil no Bitcoin. Pessoa aí que tem menos de 2 Bitcoins já é milionário, tá? Isso aqui é loucura. Pensar que sei lá, 5 anos atrás eu vi o Bitcoin ali na ordem dos 10 mil reais, né? Com 20 mil reais você comprava 2 Bitcoins, hoje você precisa de mais de R$1 milhão para comprar exatamente esses Bitcoins. E não só o Bitcoin, tá? A gente tá vendo aqui as altcoins começarem a se desprender. No momento que o Bitcoin rompeu o topo histórico, a gente viu a dominância dar uma leve deslizada, e essa leve deslizada são milhões de dólares entrando direto nas altcoins. E qual que é a minha perspectiva? A princípio, quando tem rompimento de topo histórico, os holofotes eles ficam mais no Bitcoin mesmo, por ser a maior criptomoeda. Mas como o Bitcoin, desde 2022, 2023, ele está subindo sem freio, e especialmente agora, nesse último mês, que ele foi do 75 para o 110 sem fazer correções significativas, é natural que menos pessoas que estão de fora desse movimento queiram comprar Bitcoin, porque ele está numa região que, querendo ou não, né, é topo histórico, mas ele subiu bastante. Então é natural que menos gente queira comprar agora e mais gente queira vender. E esse é justamente um dos catalisadores que acabam favorecendo as altcoins. Então a gente fez na semana passada até uma live que tá salva aqui no canal, né, onde eu explico por que eu acho que a gente tá próximo aí a uma alt-season. E a primeira coisa que isso pode encarretar numa alt-season é justamente o Bitcoin passando por mais uma dessas pernadas de alta e vindo buscar máximas históricas. Inclusive, não só isso, né? O Bitcoin está fazendo história sendo o 5º ativo mais valioso do mundo, tá? Ele conseguiu passar a Google, a Amazon, e agora ele está só atrás da Apple, Nvidia e Microsoft, que são as 3 maiores empresas. E lembre-se, o Bitcoin ele é um ativo que ele tem os fundamentos para bater de frente com o ouro, por isso que ele é chamado de ouro digital. Ele é escasso, ele é uma reserva de valor, ele serve de lastro para outros ativos, exatamente igual o ouro é atualmente. E o ouro tem um capital de mercado de 22 trilhões de dólares, enquanto o Bitcoin tem 10% disso, né? Então, se a gente considerar que o Bitcoin ele tem que chegar pelo menos ali próximo do ouro em questões fundamentalistas, a gente está falando de uma perspectiva de valorização aí de pelo menos 10 vezes para o Bitcoin. Ah, Bitcoin está valendo 110 mil dólares. Cara, é perspectiva aqui do Bitcoin chegar a $1 milhão e ser tão grande quanto o ouro, tá? Então a gente está falando aqui de uma visão mais de longo prazo, né? Mas vale falar que uma das coisas que pode catalisar essa alta aí que eu não tô vendo acontecer são as liquidações que deveriam estar acontecendo agora em máximas históricas. Então nas últimas 24 horas, 521 milhões de dólares foram liquidados, mas isso para um rompimento de topo histórico é pouquinha coisa demais, tá? Se a gente pegar aqui os históricos gráficos do que o Bitcoin fez nos últimos grandes rompimentos de topo histórico, que foi o que a gente viu acontecer, por exemplo, aqui, né? O que a gente viu acontecer aqui, né, nessa região, é liquidação aqui na ordem de bilhões de dólares, né? Muita grana que a gente vê dos vendidos sendo liquidados, que não foi o que aconteceu nas últimas 24 horas. Por que eu tô falando isso? Uma das coisas, né, que tá me preocupando é porque tem muita gente comprada no mercado. E pra gente ver o preço do Bitcoin
realmente subir e começar a fazer aquelas altas astronômicas, igual a gente já viu acontecer em rompimento de máxima histórica, a gente precisa que a maior parte das pessoas elas não estejam compradas, elas estejam de fora desse mercado, elas estejam vendidas, estejam com dinheiro para que elas tenham que comprar no preço que for, impulsionando assim o preço para cima. Então, os dois motivos que, ao meu ver, o Bitcoin ele ainda não fez aquele rompimento estrondoso de topo histórico, igual muita gente está esperando, igual muita gente já até conhece, é porque a gente tem muita gente que está comprada no mercado, não só agora, mas nos últimos 30 dias, talvez e muito provavelmente, tá? Devido ao fato do Bitcoin ter subido muito desde abril até agora, no final de maio, dos 75 até os 110, e com isso muitas pessoas vão querer vender. Qual que é a notícia boa no meio disso tudo? O sentimento ele está virando. Agora que o Bitcoin está em máximas históricas, agora que as pessoas estão falando mais do Bitcoin, a gente está começando a ver aquela galera que tá de fora começar a entrar no FOMO, precisa fazer alguma coisa. Ninguém é doido de querer comprar Bitcoin numa máxima histórica dos 110 mil dólares. Então os traders que estão de fora, o que eles vão querer fazer? Eu preciso de lucrar de alguma forma. Se eu não peguei um movimento de alta, eu vou tentar apostar que o Bitcoin vai cair. E com isso a gente chega no número impressionante de 0,46 compradores para cada vendedor, ou então mais de 2 vendedores para cada comprador no mercado. Tem mais gente que nesse momento está começando a apostar na queda do Bitcoin do que na alta. E é isso que vai dar liquidez para o Bitcoin conseguir romper máximas históricas, começar aquele movimento impulsivo forte de alta que a gente vê acontecendo com rompimentos de topo histórico, e é o que poderia levar o Bitcoin aí para os alvos mais pessimistas e otimistas que a galera fala de 120 até 200 mil dólares, tá? Então, a gente tá vendo isso começar a acontecer e o ideal é que isso continue. Vamos dar mais detalhe nisso na análise daqui a pouquinho, tá? Mas antes eu queria só lembrar para vocês que hoje também não é só um dia de comemoração devido ao topo histórico do Bitcoin. Hoje é o Bitcoin Pizza Day, né? Que é um dia histórico para a comunidade do Bitcoin, quando o Laszlo, que é um programador lá da Flórida, nos Estados Unidos, num blog de Bitcoin, ele encomendou aí 2 pizzas. Para quem mandasse as pizzas para casa dele, ele pagava 10 mil bitcoins, que na época o Bitcoin não valia 1 centavo, né? Então as 2 pizzas, que davam mais ou menos aí uns 40 dólares, equivaliam aí a 10 mil bitcoins, mas foi a primeira vez que a gente teve aí o Bitcoin sendo utilizado como moeda de troca. Hoje esses 10 mil bitcoins já valem mais de 1,1 bilhões de dólares, mas ainda assim muita gente fica, nossa, esse cara fez uma burrada. Galera, em 2010, o cara estudava Bitcoin, minerava Bitcoin, ele tinha 10 mil Bitcoins para gastar em pizza e ele fez isso como uma brincadeira. Vocês acham que ele só tinha aquele Bitcoin? É óbvio que não, né? Esse cara aqui tem Bitcoin pra caramba, ele é uma baleia de Bitcoin aí, com certeza, né? Então, assim, foi algo histórico pro Bitcoin. Inclusive a pessoa que comprou essas pizzas também gastou aqueles bitcoins para comprar camisa um pouquinho mais para frente, então os bitcoins já estão perdidos mesmo, tá? Mas é um marco muito importante. E para comemorar, né, o Bitcoin Pizza Day, a comunidade de bitcoiners ao redor do mundo nesse dia de hoje se reúne para pedir uma pizza, 2 pizzas, e se você quiser também fazer isso, a BingX ela tá bancando a pizza aí dos usuários, tá, pessoal? A BingX é a corretora aqui parceira do canal. E para esse Bitcoin Pizza Day específico, entre hoje, o dia 22 e o dia 25, que dia que dá 25 aqui? Deixa eu dar uma olhada. Dia 25 vai ser domingo, tá? Então, desde hoje, quinta-feira, até domingo, quem se cadastrar na BingX com o meu link de indicação vai ganhar um voucher de 50 dólares, que você pode estar utilizando com alavancagem de 5 vezes no mercado de derivativos, e você vai ganhar esse dinheiro para você, cara. Então você pode operar, você pode pegar os lucros, pode comprar pizza sem gastar um tostão, você não precisa fazer depósito nem nada, só você abrir a conta, fazer as verificações que ele exigir, tá? O centro de tarefas aqui ele só libera se você fizer o KYC. Agora, se você quiser também operar no anonimato, é só você abrir a conta com o link aqui embaixo para pagar as taxas mais baratas. Você não vai ter o voucher, mas você vai conseguir operar sem fazer o KYC, prezando totalmente pela sua privacidade, tá? Então, promoção válida a partir de hoje, eu tô anunciando em primeira mão para vocês aqui na live, tá? Mais tarde a gente vai pedir uma pizza, que inclusive a BingX vai mandar essa pizza lá para casa.
E aí eu vou falar disso aí nos stories do Instagram, mas para vocês que estão aqui, tá, prestigiando a live aí, ó, mais de 30 pessoas já passaram, tem uma galera aí no Instagram, se você quiser antecipar, são só 50 desses cupons, tá, os 50 primeiros que vão garantir esse cupom. Então você pode estar se cadastrando no link aqui embaixo, se você não tiver conta na BingX, e ter direito a esse cupom exclusivo, tá? E pra gente fechar, muita gente tá falando sobre métricas do Bitcoin, e a gente falou aqui, né, sobre várias perspectivas de Bitcoin para o longo prazo, e tem alguns indicadores também que são muito famosos e muito utilizados no mercado, que costumam ditar topos de ciclo. Por que eu tô passando nisso? Muita gente está preocupado, né, do Bitcoin romper o topo histórico e não continuar, e uma tese que a gente trazia aqui no canal é: o Bitcoin ele está em tendência de alta? Sim. Ele pode passar por correções? Pode, mas essas correções não invalidam a tendência de alta. Então, tudo que a gente veio construindo aqui no canal ao longo dos últimos meses, ou melhor, ao longo dos últimos anos, né, que o Bitcoin está passando por esse fortíssimo movimento de alta aqui nos últimos 2 anos. A gente vem falando, o Bitcoin está em tendência de alta. A gente sempre tem que focar ter mais Bitcoins. E esse artigo vai justamente mostrar pra gente quais são os indicadores que o mercado costuma respeitar e que ele costuma ditar aqui topo de ciclo. Tá, então, a primeira coisa que a gente está vendo, a quantidade de pessoas que detêm mais de 100 bitcoins, ou seja, baleias, elas cresceram absurdamente, tá? E geralmente quando a gente tem topos de ciclo, esse número costuma cair. As baleias, elas costumam vender Bitcoin porque elas são investidores gigantes, elas sabem muito bem o que elas estão fazendo, elas sabem a hora de comprar e a hora de vender. E o que a gente vê nos últimos meses? As baleias, elas queriam comprar e compraram muito Bitcoin. Inclusive, a gente está quase chegando ao topo histórico de endereços com mais de 100 Bitcoins. Só que a última vez que a gente atingiu esse marco, o Bitcoin estava ali próximo dos 4 mil dólares, agora o Bitcoin está nos 110 mil dólares, a galera tá querendo comprar, né? Outro indicador de ciclo que a gente tem é o MVRV, né? Que é basicamente essa linhazinha aqui laranja, que eu não vou dar mais detalhe também para essa live não demorar muito nessa parte de explicação, né? Daqui a pouco eu quero passar no gráfico, que é o que eu sei que vocês gostam, mas o MVRV, ele é um indicador que mostra a movimentação dos bitcoins com base no preço da época da movimentação. Então, quando esse MRV ele sobe muito, geralmente são momentos de ciclo também, tá? Então a gente vê aqui um multiplicador, então quando ele chega ali acima dos 7, 8, 9, 10, são momentos onde o Bitcoin faz topos importantes. E o que a gente está vendo aqui? Ele está bem longe disso, né? Na verdade, ele está entre o 2 e o 3. Então, segundo esse indicador, ele também tem espaço aí para subir. E o P-Circle Top Indicator também é outro indicador que leva duas médias móveis em consideração, e quando o preço está acima da média superior, que seria esse azul mais clarinho aqui, ó, também é um indicador de topo, tá? E quando ele está próximo à média laranja, à média roxa, desculpa, é um indicador de fundo, então ainda tem espaço para subir. Tem vários outros aqui, indicadores até que mostram queda, né? O OBV, uma divergência de baixa no Bitcoin, que a última vez que ele fez, isso fez o Bitcoin cair. Então a gente tem até agora 3 indicadores falando que o Bitcoin vai subir, contra um falando que ele vai cair. O outro aqui também é o volume das corretoras com múltiplo de Powell, que também indica, né, que o Bitcoin tem muito espaço para subir. A gente está numa fase que ela não está muito eufórica. E a regra dos 15%, que geralmente quando o Bitcoin ele chega no final dos topos, não só o Bitcoin, tá, mas ativos em geral, eles costumam cair próximo de 15%. Aí eles fazem um topo, esse topo descendente ele tem uma diferença de 15% do topo anterior, e isso costuma ditar final do ciclo, que não é o que a gente viu acontecer, né? Quando o Bitcoin ele passou por essa queda recente aqui, ó, ele teria que ter chegado aqui numa distância de 15% do topo histórico para a gente falar que ele ia cair mais e a gente ia começar um bear market e que a gente fez um topo. Então a gente tem assim, né, 4 dos 5 indicadores mostrando pra gente que provavelmente a gente vai ver a alta começando. E eu nem dei um salto